Nós sabemos por experiências bíblicas mesmo, pelos próprios textos bíblicos, que esta família era muito especial para Jesus. Não é a primeira vez que ele vai a Betânia, ao contrário. A gente vê na própria Sagrada Escritura outras 2 vezes confirmadas que Jesus esteve ali. Ele já esteve em uma ocasião, como nós sabemos, aonde Marta estava agoniada, preocupada com tantas coisas, enquanto que Maria se colocou aos pés de Jesus e ela reclama, mandando Maria ajudá-la. Jesus esteve aí também em ocasião da morte de Lázaro. Inclusive, esta é a única vez onde o Evangelho nos mostra Jesus chorando por alguém. Jesus chora no Evangelho 2 ocasiões. Uma ao ver a cidade de Jerusalém, é uma cidade inteira, ao ver como se comportavam, mas por uma pessoa, o único relato é pela morte de Lázaro, ao ver Lázaro. Um outro relato é esse aí, 6 dias antes da Páscoa. Parece ser, portanto, uma despedida de uma vida inteira. Então a gente sabe que esses irmãos de Betânia, Maria, Marta e Lázaro, eram pessoas muito próximas a Jesus e que acreditaram em quem ele era, sabiam o que Jesus seria para a humanidade. Então Jesus, por uma última vez, vai visitar os amigos, num tempo cronológico, exatamente neste dia, 6 dias antes da Páscoa, porque queria de verdade se despedir de quem foi importante para ele durante toda uma vida. É evidente, quando a gente pensa no Senhor, a primeira coisa que nos vem é a sua divindade, mas Jesus também era verdadeiro homem, e na sua humanidade a gente sabe que o Senhor tinha proximidade a mais com algumas pessoas. João, por exemplo, ser o discípulo a quem Jesus mais amava, o grupo dos discípulos que sempre estava com eles em momentos mais extremos, Pedro, Tiago, João. Estes irmãos de Betânia aparecem em momentos cruciais no Evangelho, então a gente entende que eram pessoas que eram íntimas de Jesus, muito próximas a ele. E naquele momento, onde ele sabia das coisas que deveriam acontecer muito em breve, ele faz esta parada necessária. É como se fosse naquele momento um acalento em meio à sua angústia, à sua dor. Ele para em Betânia de forma proposital para uma última despedida. Aliás, a gente pode mesmo dizer que Jesus, como os irmãos de Betânia, tinham conhecimento das coisas que deveriam acontecer. Jesus é evidente, por ser Deus, sabia, até porque o Evangelho nos fala, ele quis ir para Jerusalém. Não foi uma obrigação, foi livre para lá. E os irmãos de Betânia também deveriam imaginar as coisas que deveriam acontecer. A gente sabe isso pelo texto. Maria, que tem essa atitude de quebrar o vidro de alabastro, caro, e derramar sobre os pés de Jesus, enxugar com os seus cabelos, num gesto de despojamento, de entrega, de reconhecimento, é a unção dos pés do Senhor. Ela reconhece quem está diante dele, mas sabe também que era um carinho que ela estava fazendo naquele que foi um amigo querido de uma vida inteira. Eles sabem o que deveria acontecer, porque o texto também nos diz, a partir deste momento, os sumos sacerdotes começam a tramar também a morte de Lázaro, porque agora, por causa deles, muitos judeus estavam abraçando a fé, passavam a acreditar no Cristo. Então o cenário, ele começa a se tornar perigoso. É por isso que os discípulos, a gente vai ver isso ao longo desta semana, começarão a se dispersar, começarão a fugir, ir embora, se trancar no cenáculo. Estavam com medo. O cenário de fato é perigoso, e o Senhor sabia de todas essas coisas que estava por acontecer. Maria, aquela que sempre foi adoradora desde sempre, toma essa atitude, portanto, de adorar o Cristo.
Eu acho bonito que também Marta mudou a sua postura, não é mais a mesma Marta daquele primeiro encontro, que estava atarefada demais com muitas coisas. Olha, Marta, Marta, tu anda preocupada demais com muitas coisas, uma só coisa te é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Não, Marta entendeu o propósito, ela escutou aquilo que o Senhor ensinou a ela. Agora, como o Evangelho nos diz, ela está servindo o Mestre. Veja a mudança de atitude, isso é conversão, é a mudança de vida daqueles que se encontram com Cristo. Então, Marta nos é apresentada no primeiro momento daquela forma, atarefada demais, preocupada demais com aquilo que não era o mais importante. Agora não, Marta está servindo o Mestre, está lá com a sua irmã Maria, porque ela reconhece quem está ali diante dela. Aliás, Marta também, na ocasião do amigo do Lázaro, seu irmão que havia morrido, ela vai dizer, né, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, é a confiança inabalável daqueles que se encontraram com Cristo. Outra coisa também me chama muita atenção nesse Evangelho. Esse jantar é muito atípico. Está à mesa muitas pessoas estranhas. Está um ex-morto. Imagine, você está ali do lado de alguém, você olhar para aquela pessoa, esse homem estava morto, agora está vivo aqui, comendo comigo. É uma coisa estranha, uma coisa que foge da nossa razão, a nossa compreensão humana não consegue imaginar uma cena dessa. Então, está à mesa alguém que foi morto, alguém que estava morto e agora vive. Está à mesa ali também sumos sacerdotes, judeus. Está à mesa um ladrão, aquele que viria trair o Senhor. Tem gente de todo tipo sentado a esta mesa. E no meio desta gente de todo tipo também está o Cristo, o Senhor. Ele não fazia acepção de pessoas. Isso foi o que causou espanto no coração daquela gente. Estava no meio das prostitutas, dos pecadores, estava no meio daquele povo que ninguém queria saber, dos leprosos. O Senhor conhecia todos eles que estavam ali. Jesus conhecia Judas, sabia que Judas viria traí-lo, mas o amou incondicionalmente até o fim. E é neste cenário, é nesta mesa que o Cristo se senta. Talvez a gente consiga também imaginar o que se passava no seu coração, aquilo que ele sabia que deveria acontecer. O cenário, como eu disse para vocês, era triste, era perigoso, era uma despedida, tudo concorria para este clima. E é aí que entra esta mulher, despojada de si, serva, humilde, que se lança aos pés do Senhor, que se despede do seu amigo de uma vida inteira. Esta Semana Santa também tem esse caráter de despedida. As coisas vão se intensificar ainda mais. A gente vai acompanhar a liturgia, de alguma forma a gente vai começar a se associar à paixão do Senhor. Neste evento aí, a gente já começa a deslumbrar, a ver o sofrimento do Senhor. Tudo será carregado de muito drama, de muita angústia. Sempre vai trazer um tom de despedida. Que a gente possa também se sentar a esta mesa. Nós somos também pertencentes à fila daqueles que mais necessitam de misericórdia. Somos todos pecadores. Somos todos necessitados de misericórdia. O Senhor se senta à mesa daqueles que precisam de conversão mesmo. Eu quero me sentar nessa mesa. Nós precisamos nos sentar nessa mesa também. Olhar o Cristo e talvez ter essa atitude de Maria, adorá-lo, reconhecer quem está diante de nós.